Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Sérgio Neme, disciplina de Teoria do Estado e da Constituição. E nós hoje vamos dar sequência ao nosso tema, que é os sistemas de governo. Mas antes disso, pessoal, dois recados. Um sobre a avaliação, esse é muito importante, e o outro, na verdade, um pedido. O primeiro pedido é que vocês, ao assistirem vídeos, aí o vídeo, se possível, marquem o gostei ou deixem algum comentário. Isso é importante para a gente ter o retrospecto. Mas o segundo, quanto à avaliação, deem uma olhada no mural da disciplina. Eu vou postar ali como ficou estabelecido os critérios de avaliação. Eu não vou explicar isso aqui no vídeo agora, talvez eu explique depois num outro vídeo sobre avaliações, mas o que eu peço para vocês é que dêem uma lida lá. A prova foi mantida, as AIPs foram mantidas também, o único que mudou era aquela tal prova integrada, que agora ficou até mais fácil para vocês. Como nós temos encontros periódicos, eu vou poder usar esse fórum aqui da disciplina para avaliar, na forma de, conforme vocês forem participando dos fóruns, eu vou avaliando vocês de acordo com os fóruns. Depois aí para cada caso eu vou pontuando, dê uma lida lá. Eu vou ser meio objetivo porque senão não dá tempo de falar do nosso tema, que é o presidencialismo. Bem, antes de falar de presidencialismo, só recapitulando. Forma de Estado. Estado unitário ou Estado federado. Brasil, Estado federado. Formas de governo. República ou monarquia. Brasil é uma república. Sistema de governo. É o que a gente vai ver hoje. Sistema de governo são dois. Presidencialismo ou parlamentarismo. Acho que é óbvio que o Brasil é um país presidencialista. Então, onde surgiu o presidencialismo? Olha, tem muita história sobre o presidencialismo, mas o presidencialismo ele surgiu de um conceito prático para depois, então, ser desenvolvido teoricamente. A questão é, após a independência americana e a sua constituição como Estado, eles precisavam achar um governante, quem governasse. Mas esse governante não poderia exercer esse poder de forma indeterminada. Então, o modelo republicano mais adequado que eles entenderam era o presidencialismo, porque ele casava com o modelo republicano. E aí nós temos uma figura muito importante, que é a figura do George Washington. Quando os Estados Unidos se formou como Estado, ele foi escolhido pela Conferência da Filadélfia, pela Convenção da Filadélfia, como o primeiro presidente americano. Porém, sucedido a isso, ocorreu a Guerra de Independência. A Inglaterra tentou retomar os Estados Unidos e o George Washington, ele foi um líder militar que conduziu as tropas americanas à vitória, que conseguiu manter isso. Ao final dessa Guerra de Independência, o George Washington chega, entrega o seu cargo militar, fala, olha, eu não sou mais general, abro mão do meu cargo militar e, simultaneamente, entrega o governo a um próximo presidente convocando eleições. Porque ele queria dizer, o poder simbólico disso é de que ele, como general e presidente eleito, era muito tentado a permanecer, mas ele era um republicano nato. Ele acreditava no modelo republicano de Estado. E por isso, então, ele vai falar, convoco eleições, eu não sou mais general, porque alguém vai falar, mas você pode agora convocar eleições e ir lá tomar o poder como general. Renuncia à patente militar, convoca eleições e entrega o governo ao próximo presidente. E aí, então, começa-se toda uma doutrina sobre o que é o presidencialismo, né? O presidencialismo é um modelo muito diferente do parlamentarismo, que é o nosso próximo tema, não vou falar muito sobre parlamentarismo aqui hoje, mas a ideia de um presidencialismo é, primeiro, a temporariedade. Todo modelo presidencialista, o presidente ele é chefe de Estado e chefe de governo. E o que é isso? Chefe de Estado e de governo ao mesmo tempo. Ele é um representante de um poder, que é o poder executivo internamente, e é externamente o representante do Estado brasileiro. Então o nosso presidente, aqui no Brasil, internamente, ele é chefe de um poder, do Poder Executivo Federal, mas para fins internacionais, ele é o representante do Estado brasileiro. No modelo parlamentarista, o que vocês vão ver, ou que nós vamos estudar, é que lá há uma cisão entre chefia de Estado e chefia de governo.
A chefia do governo interno é exercida pelo primeiro-ministro, que é a pessoa que é o chefe do executivo, é o chefe do poder executivo interno. E internacionalmente você tem um outro representante, que pode ser um monarca, nas monarquias parlamentaristas, ou até mesmo uma figura chamada presidente. Mas ele não se confunde com o modelo presidencialista. Esse presidente é o representante externo do país. Mas isso a gente deixa para o parlamentarismo. No presidencialismo, esta mesma figura faz os dois papéis. O Brasil segue o modelo americano, que tem esse modelo, em que o presidente ele é chefe do executivo, então chefe do governo a nível interno e chefe de Estado a nível externo, né? A temporariedade também está atrelada à existência de mandatos, a regimes periódicos. Isso é até uma decorrência do próprio regime republicano, porque afinal de contas, se o governo pertence a todos, um chefe não pode ser eleito e ficar lá. No caso brasileiro, os mandatos são de 4 anos. Já foram de 5, já foram de 6, mas o presidencialismo no Brasil hoje é temporário, ou seja, não o presidencialismo é temporário, mas o mandato eletivo é temporário, um mandato de 4 anos. E após, então, se renova o nosso sistema com eleições, né? Agora, é muito importante falar sobre o presidencialismo o seguinte: toda vez que a gente vê muito debate político, isso é muito normal que isso exista mesmo, é curioso falar sobre isso, mas olha, o presidencialismo, pessoal, ele tem muito mais conflito político, principalmente uma tensão política, a tensão entre executivo e legislativo. Isso aí é íncito ao presidencialismo. Todos os países que são presidencialistas têm muito esse conflito. Por quê? Porque o presidente da República, no caso brasileiro, ele tem estabilidade no cargo. Pelo menos, em regra, ele é estável no cargo. Ele tem garantia de que ele vai cumprir aquele mandato. Mas existe uma outra coisa que é importante, chamada governabilidade. O presidente da República ele não tem governabilidade se ele não constrói uma boa relação com o Congresso. Como construir isso é um outro problema da política. Mas para nós do direito é importante que fique claro que o presidencialismo ele tem essa tensão natural. Porque apesar da estabilidade que o presidente tem, ele não goza de governabilidade. No parlamentarismo, há o oposto. O primeiro-ministro, ele sempre tem governabilidade, porque ele é eleito pelo parlamento. Mas ele não tem estabilidade. E aí, então, você tem uma outra tensão. Não uma tensão de disputa de poder. Não uma disputa por governabilidade. Mas a disputa que o primeiro-ministro vai ter é sempre para ter a estabilidade, ou buscar essa estabilidade. Então, na verdade, essas tensões vão ser sempre existentes. Não existe um melhor do que o outro. Porque o parlamentarismo também tem a constante tensão, né, entre presidente e primeiro-ministro e parlamento. Eu dou um exemplo para vocês. Sempre eu fiz essa conta. Entre o número de mandatos, entre o final da Segunda Guerra Mundial até o atual mandato, o Brasil teve 24 mandatos presidenciais. 24. Entre ditadura, não importa isso. Foram 24 mandatos presidenciais. Nós não tivemos 24 presidentes, porque tem presidente que ficou mais de um mandato, né? Que teve reeleição, tudo. Mas então nós tivemos 24 mandatos presidenciais. Tivemos ali aproximadamente, desses 24, 21 presidentes nesse período, né? 20, 21 presidentes. Mas enfim, 24 mandatos presidenciais. A Itália é um país parlamentarista. A Itália teve 68 primeiros ministros entre o fim da Segunda Guerra Mundial até hoje. Isso mostra como o parlamentarismo também tem tensões. Tem muito mais alternância de governo. Agora, nós vivemos hoje, politicamente falando, uma tensão muito grande entre o chefe do executivo e o Congresso. Isso é bom? Olha, bom não é, mas é normal. Isso faz parte do presidencialismo, né? E aí, então, vocês vão ver no meu material aí, que eu vou deixar para vocês, uma coisa que é chamada de presidencialismo de coalizão. O que é o presidencialismo de coalizão? É um modelo que o Brasil acabou criando, e ele criou isso por uma necessidade prática. Conforme o Brasil
foi desenvolvendo o seu presidencialismo, o Brasil foi vendo que o método mais fácil de dar estabilidade ao presidente foi criando essas coalizões. O que é um presidencialismo de coalizão? É um arranjo político, em que o presidente monta uma coalizão política com vários partidos, faz um acordo entre eles, e então esses partidos eles dão apoio ao presidente, e em contrapartida o presidente atende os anseios políticos desses partidos. Esse é um arranjo puramente brasileiro, chamado presidencialismo de coalizão. Não é uma forma de presidencialismo, tá? Isso é um aspecto muito mais político. Queria ter mais tempo para falar sobre isso, mas não temos. Agora, para encerrar aqui, eu gostaria de falar com vocês sobre dois aspectos do presidencialismo que são importantes, que é a questão do fim da estabilidade. No regime brasileiro existe uma figura, o impeachment. O impeachment, ele é uma figura que veio do direito francês, também tem previsão no direito americano, e o Brasil tem. Todos os países presidencialistas têm a hipótese de impeachment. Porque o presidente tem uma estabilidade, mas ela não é absoluta. Então, a depender das violações que ele praticar, a ser julgado pelo Congresso, o Congresso, como poder legislativo, pode sim tomar o poder do presidente, né? No Brasil, artigo 85 da Constituição. E aí tem o rito, né, do artigo 86, né? Nós passamos por impeachment, o Brasil tem 2 impeachments na história, um na década de 90 e um há 2 anos e meio, 3 anos atrás, né? Então não é um tema tão fora da nossa realidade. E existe um outro instituto muito interessante que não é aplicado no Brasil, é muito importante que isso fique claro, que é o Instituto do Recall. O que é o Recall? O Recall é um instituto em que, basicamente, tem que ter previsão em lei ou previsão constitucional, em que ele funciona da seguinte forma. Aprovado no Congresso uma moção de desconfiança contra algum líder do Poder Executivo, é feita uma nova eleição. E se nessa nova eleição o chefe do Poder Executivo não conseguir obter votos mínimos, ele perde o mandato. É uma eleição às avessas. É uma eleição às avessas. O recall funciona muito nos Estados Unidos, principalmente a nível infraconstitucional, a nível estadual e municipal. Então, num estado, estão descontentes com o governador, o Congresso ali, a Assembleia Estadual convoca um recall e vai ter uma eleição. Se o governador não obtiver 50% mais um dos votos, ele perde o mandato. Isso pode ser feito a qualquer momento. É um sistema que não existe no Brasil, tá? Nesses países existe recall, inclusive nos Estados Unidos a nível estadual para governador, para cargos do legislativo, para o poder judiciário, inclusive, para Ministério Público, para xerife, para tudo que é cargo é possível fazer recall. Que é uma forma de... Por que recall? Porque você está devolvendo ao povo o poder que é dele, né? Então é isso. Agradeço a atenção de vocês. Deem um estudo. Deem uma lida no material. E, por favor, principalmente a partir de agora, respondam o fórum da disciplina. Um grande abraço a todos.